A poeira avermelhada dançava sob o sol causticante do sertão, enquanto 12 homens se aglomeravam em frente à porta trancada do casebre. Espingardas engatilhadas, rostos marcados pela fúria, suas sombras se alongavam na luz crepuscular. Lá dentro, Samuel Wright sentia a madeira envelhecida vibrar a cada soco, cada chute, sua única proteção contra a ira daquela gente. A voz do fazendeiro ecoou na noite. "Abre essa porta, Wright! Nenhum peão safado rouba de mim, nem gado, nem mulher." Os olhos de Samuel correram para sua esposa de 12 horas, uma mulher cujo nome verdadeiro ele ainda desconhecia, enquanto ela, com uma calma de dar inveja, bloqueava a única janela com uma cômoda maciça. Suas mãos não tremiam como as dele. A aliança de casamento em seu dedo capturava a luz bruxulhante do lampião, enquanto ela munia o velho revólver de seu pai com precisão cirúrgica. "Eles vão nos botar para correr", Samuel sussurrou, o gosto amargo do medo impregnando sua boca. Ela encontrou seu olhar com olhos que já haviam testemunhado horrores ainda maiores. "Deixa eles tentarem." 3 dias antes, a seca implacável havia consumido a última esperança de Samuel. Seu pequeno rancho herdado agonizava, o riacho reduzido à terra rachada, seu gado remanescente com os olhos fundos e desesperados. O banco tomaria tudo até o fim do mês. Aos 36 anos, com as mãos calejadas e nada para mostrar por uma vida inteira de labuta, Samuel cavalgou até a cidade com o que restava de sua dignidade enrolada em si como um casaco esfarrapado. O bar do boiadeiro silenciou quando ele entrou. Peões e comerciantes interromperam seus jogos de cartas para acompanhar o espetáculo da humilhação final de Samuel Wright. Jeremias Paz, o fazendeiro mais abastado da região, fazia corte no centro da mesa, sua gargalhada ribombando pelo salão enfumaçado antes mesmo de Samuel alcançar o balcão. "Ora, se não é o peão mais pão duro do Velho Oeste", Paz anunciou, arrancando risadas cruéis de seus puxa-sacos. "Veio vender essa espelunca antes que o banco te despeje?" Samuel tirou o chapéu, a poeira caindo no chão como suas esperanças se esvaindo. "Vim por causa da novilha premiada que o senhor anunciou, para a competição de tiro." A gargalhada de Paz dobrou de volume, um som semelhante a pedras sacudindo dentro de uma lata. "Você acha que consegue superar meus homens no tiro? Com o quê? Essa relíquia enferrujada que seu pai te deixou?" Mais risadas ecoaram pelo salão, enquanto o pai se levantava, imponente sobre o corpo castigado de Samuel. Seu colete caro esticava sobre uma barriga farta de bons cortes de carne, enquanto Samuel sobrevivia à base de feijão há semanas. "Vou te dizer, Wright, te dou essa vaca de graça se você fizer algo ainda mais divertido." Ele gesticulou em direção ao canto onde uma mulher estava sentada sozinha, vestida de forma simples, porém limpa, seu rosto parcialmente escondido sobre um chapéu surrado. "Casa com a forasteira. Ela tem pedido emprego, mas nenhuma família decente a aceitaria. Sem documentos, sem nome que ela queira compartilhar, provavelmente fugindo de alguma coisa." O bar explodiu em gargalhadas. "Wright, falido, casando com uma ninguém por uma vaca." Samuel olhou para a mulher, que retribuiu o olhar com olhos indecifráveis. Havia algo em sua postura, não derrota, mas uma vigilância tensa que o impressionou. Paz se inclinou, a voz caindo para um sussurro calculado para ser ouvido por todos. "Faça isso agora, Wright. O xerife pode testemunhar. Você terá sua preciosa vaca para procriar seu rebanho patético, e nós teremos o melhor entretenimento que esta cidade já viu em anos." O salão ficou em silêncio enquanto Samuel caminhava até a mesa da mulher, a humilhação queimando em sua garganta como cachaça ruim. "Senhora", ele disse em voz baixa, "peço desculpas por essa indecência, mas preciso desse animal para salvar o pouco que me resta." Ela o estudou, seus olhos calculando algo que ele não conseguia compreender. Eram castanhos profundos, inteligentes e não demonstravam medo, incomum para uma mulher sozinha em uma cidade como aquela. "E o que eu ganho com esse acordo, Sr. Wright? Um teto, comida quando eu tiver, proteção como minha esposa, pelo que isso possa valer." Ele engoliu em seco.
e minha palavra de que não pedirei nada que você não queira me dar. Pela primeira vez, algo brilhou em sua expressão. Surpresa, talvez. Sua palavra? Isso vale alguma coisa nesta cidade? Atrás dele, os capangas de paz debochavam. Samuel endireitou a coluna. Não para eles, mas é tudo o que me resta. Ela se levantou, surpreendendo a todos. Então, eu aceito. A cerimônia apressada que se seguiu foi pontuada por vaias e piadas de mau gosto. O xerife, meio embriagado, os declarou marido e mulher, enquanto os homens de paz apostavam em quanto tempo o casamento duraria. Samuel recebeu sua vaca, um animal de excelente linhagem que valia mais do que tudo o que possuía junto, e conduziu sua nova esposa em direção à sua carroça. Enquanto deixavam a cidade, o som das risadas os seguiu como uma tempestade iminente. Viajaram em silêncio por quilômetros, a novilha premiada amarrada atrás deles. A mulher sentou-se ao seu lado, com as costas eretas, os olhos fixos para frente, como se aquela fosse apenas mais uma jornada em uma vida repleta de passagens difíceis. Quando alcançaram o topo da colina com vista para seu pequeno rancho decadente, Samuel finalmente falou. Não é muita coisa? É mais do que eu tinha ontem, ela respondeu, sua voz não carregando nenhum arrependimento. Com a aproximação da noite, Samuel mostrou a ela o casebre, uma estrutura simples de um cômodo com um pequeno fogão, uma mesa e uma única cama. Eu vou dormir no celeiro, ele disse, pegando um cobertor. Ela segurou seu braço, seu toque leve, porém firme. Sr. Wright, por que você realmente concordou com esse acordo? Devia haver outras maneiras. Samuel olhou pela janela para sua terra ressecada, a cerca arruinada, o curral vazio. Aquela novilha é de raça pura. Com ela, eu posso salvar este lugar. Meu pai o construiu com as próprias mãos. É o único legado que tenho. Ela assentiu lentamente. Eu entendo a necessidade de proteger o que é seu. Samuel se dirigia para a porta quando um som chamou sua atenção. Cavalos se aproximando. Muitos deles. O tamborilar rítmico dos cascos contra a terra dura era inconfundível. Fique aqui dentro, ele ordenou, pegando sua espingarda acima da porta. Na extremidade de sua propriedade estavam Paz e seus homens, junto com o xerife. Paz cavalgou para a frente, sorrindo como um coiote que havia encurralado um coelho. Parabéns pelo seu casamento, Wright, mas há um pequeno problema. Ele exibia um cartaz de procurado, acenando com ele como um troféu. Sua nova esposa corresponde à descrição de uma mulher procurada por assassinato no Kansas. Matou seu patrão, um empresário respeitado. Atirou nele enquanto ele dormia, dizem. O sangue de Samuel gelou quando ele olhou para o casebre, onde sua esposa estava na porta, sua expressão inalterada. O xerife está aqui para prendê-la, Paz continuou, a satisfação escorrendo de cada palavra. A recompensa deve cobrir sua dívida com o banco, no entanto. Então, tudo se resolve para todos. O xerife deu um passo à frente, parecendo desconfortável. Sinto muito, Wright. A lei é a lei. A mente de Samuel corria a mil. Aquilo não era coincidência. Paz sabia de tudo o tempo todo. A humilhação na cidade, o casamento, tudo fazia parte de um plano para entregar aquela mulher a um destino que Samuel não conseguia imaginar. Ele estudou a expressão hesitante do xerife, a alegria mal disfarçada de Paz, e soube com certeza que a justiça não tinha nada a ver com a presença deles ali. Ele tomou sua decisão em um instante, colocando-se entre os homens e seu casebre. Vocês precisam me mostrar os documentos apropriados, não apenas um cartaz. O sorriso de Paz desapareceu como neblina sobre o sol da manhã. Não seja estúpido, Wright. Ela é uma estranha para você. Ela é minha esposa, Samuel respondeu, surpreendendo-se com a convicção em sua voz. E vocês estão na minha terra. A mulher se moveu para o lado dele, seu rosto calmo como águas paradas. O homem que matei no Kansas estava vendendo jovens para garimpos, ela disse em voz baixa, apenas para Samuel ouvir. Seus amigos na polícia querem me silenciar. Samuel não hesitou. Entre, ele sussurrou, tranque a porta. Enquanto ela se retirava, ele encarou Paz e os outros. Vocês não têm jurisdição aqui, nenhuma prova. Saiam da minha propriedade. O xerife parecia incerto, mas o rosto de Paz escureceu de raiva.
Você está escolhendo essa mulher em vez da sua reputação nesta comunidade, em vez da lei? Estou escolhendo o que é certo, Samuel respondeu, erguendo sua espingarda levemente. Agora saiam. Por um momento, pareceu que Paz recuaria. Então, ele sorriu friamente. Rapazes, queimem o celeiro. Se o Wright quer proteger uma assassina, que assista tudo o mais queimar. 2 homens desmontaram com tochas, dirigindo-se para o celeiro onde a preciosa novilha estava abrigada. Samuel disparou um tiro de advertência para o ar, mas sabia que não conseguiria conter todos eles. Seu coração batia forte contra suas costelas como um animal preso. Foi então que o inesperado aconteceu. Um garoto surgiu das árvores, Tobias, o filho do vizinho mais próximo de Samuel a 8 quilômetros de distância. Ele não tinha mais de 10 anos, suas roupas sujas e rasgadas, seu rosto manchado de fuligem e lágrimas. "Seu Wright!" o menino gritou, correndo para a frente apesar da tensão. "Papai me mandou avisar. Esses homens queimaram nossa casa ontem quando o papai não quis vender para o Sr. Paz." O xerife se virou bruscamente. "O que é isso, garoto?" "Eles disseram que foi um acidente", Tobias continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. "Mas eu vi eles fazendo isso. Papai está na cidade agora contando para todo mundo." A atmosfera mudou instantaneamente. Vários dos homens de paz trocaram olhares nervosos. Um homem no fundo do grupo até girou seu cavalo, pronto para fugir. O xerife encarou Paz. "Isso é verdade? Você tem queimado as casas dos colonos?" O rosto de Paz se contorceu de raiva. "O garoto está mentindo. O Wright o mandou aqui." "Eu não vejo o Sr. Wright há semanas", Tobias insistiu, sua voz jovem carregando o tom inconfundível da verdade. "Mas eu vi os seus homens claramente quando eles jogaram tochas no nosso celeiro. Mamãe ainda está torcendo por causa da fumaça." Dentro do casebre, a esposa de Samuel havia saído com o revólver apontado firmemente para Paz. "Eu tenho experiência com homens que abusam do poder, xerife", ela gritou. "Eles deixam o mesmo rastro de vidas destruídas por onde passam." Um dos próprios homens de paz de repente abandonou as fileiras. "Eu não me alistei para queimar famílias", ele declarou, afastando seu cavalo. "Atirar em ladrões de gado é uma coisa, isso não está certo." O xerife, confrontado com evidências crescentes e apoio diminuindo, fez sua escolha. "Paz, estamos voltando para a cidade. Há perguntas que precisam ser respondidas." O rosto de Paz se contorceu de fúria. "Vocês vão se arrepender disso, Wright, os dois." Enquanto os homens partiam a contragosto, Samuel trouxe o menino para dentro. Sua esposa cuidou do cansaço de Tobias com gentileza e eficiência, alimentando-o, limpando seu rosto, verificando se havia queimaduras ou ferimentos. Samuel trancou o casebre, sabendo que Paz voltaria. A novilha premiada, sua única esperança para o futuro, mugia suavemente no celeiro. A noite caiu e, com ela, o som de cavaleiros se aproximando. Paz havia reunido mais homens, determinado a terminar o que havia começado. Eles cercaram o pequeno casebre, enquanto a esposa de Samuel calmamente trancava a porta e barricava a janela. "Sinto muito por ter trazido esses problemas para sua porta", ela disse, verificando as câmaras do revólver pela última vez. Samuel balançou a cabeça. "Paz teria encontrado outra maneira de tomar minha terra. Pelo menos agora não estou enfrentando-o sozinho." Ela sorriu pela primeira vez desde que ele a conheceu. Um gesto pequeno e genuíno que transformou seu rosto. "Não, você não está." A noite se passou em tensa vigilância, pontuada por ameaças gritadas na escuridão e tiros ocasionais disparados sobre o telhado. O menino dormia agitado no canto, enquanto Samuel e sua esposa se revezavam vigiando a porta e a janela. Falaram pouco, mas naquelas horas silenciosas, um entendimento silencioso cresceu entre eles. Quando a aurora raiou, eles ouviram novas vozes se juntando ao impasse. Vizinhos de quilômetros ao redor, pessoas que Samuel mal conhecia, vieram com suas próprias espingardas e escopetas, cercando os homens de paz. A família Johnson estava lá, rostos enegrecidos de fuligem. O ferreiro da cidade, a viúva Henderson e seus filhos adultos, até mesmo o dono do bar. "Ouvimos o que aconteceu com a casa dos Johnson", chamou uma voz. "Chega de queimar gente honesta."
A comunidade havia se unido, não por uma estranha em quem desconfiavam, mas contra a tirania que haviam suportado por muito tempo. O reinado de intimidação de pais finalmente os havia levado do medo à ação. Quando o xerife retornou com mais homens, foram pais e seus apoiadores que foram desarmados e presos. As acusações eram numerosas: incêndio criminoso, intimidação, conspiração, e com várias testemunhas se apresentando, era provável que fossem condenados. Nos dias que se seguiram, Samuel soube o nome verdadeiro de sua esposa, Elizabeth. Ela realmente havia matado um homem no Kansas, mas evidências, na forma de um pequeno diário que ela carregava, provaram suas alegações sobre os crimes dele. O juiz do território, um homem severo, porém justo, revisou o caso e rejeitou as acusações contra ela. Às vezes, disse o juiz, a lei como está escrita falha em entregar a justiça. Nesses raros casos, devemos procurar um padrão mais elevado. Elizabeth optou por ficar. A novilha premiada deu à luz um bezerro saudável naquela primavera, o primeiro de muitos que eventualmente restaurariam o rancho à prosperidade. A seca cessou com as chuvas de outono e no verão seguinte a terra começou a se curar. Uma noite, enquanto estavam sentados na varanda observando o pôr do sol sobre a terra que finalmente prosperava novamente, Elizabeth pegou a mão de Samuel. O gesto, simples como era, marcou um marco em seu relacionamento em comum. Eles riram quando você se casou com uma estranha por uma vaca, ela disse suavemente. Eles nunca esperaram que essa estranha lutasse tão arduamente quanto você para proteger o que importa. Samuel assentiu. Às vezes, a maior coragem não está em lutar contra seus inimigos, mas em escolher ficar ao lado de alguém quando todos os outros se afastam. O rancho ficou conhecido em todo o território como um lugar onde aqueles que precisavam podiam encontrar refúgio. A porta que Elizabeth uma vez trancara contra ameaças, agora eles abriam para outros em busca de uma segunda chance. Mulheres fugindo de situações ruins, crianças órfãs, homens sem sorte. Nem todos ficaram, mas todos encontraram pelo menos um santuário temporário. Paz cumpriu 3 anos por seus crimes e, quando foi libertado, vendeu suas propriedades e mudou-se para o leste. A comunidade se fortaleceu em sua ausência, os laços forjados durante aqueles dias difíceis, criando uma base de apoio mútuo que resistiu a dificuldades futuras. Com o tempo, a história de seu começo em comum se tornou uma lenda. Como o peão mais pobre e uma mulher sem nome construíram algo que não podia ser medido em gado ou hectares, mas em vidas transformadas. Seu casamento, iniciado como uma piada cruel, tornou-se uma das parcerias mais respeitadas do território. Eu me pergunto, disse Samuel a Elizabeth em seu 5º aniversário, o que teria acontecido se você nunca tivesse entrado naquele bar naquele dia? Ela olhou para o rancho próspero ao seu redor, para as crianças que haviam acolhido, para a comunidade que haviam ajudado a construir. Algumas coisas estão destinadas a acontecer, mesmo quando começam mal. O que importa é o que escolhemos fazer com a mão que recebemos. Samuel assentiu, entendendo que sua história nunca havia sido realmente sobre uma barganha desesperada, ou uma vaca, ou mesmo a derrota de um tirano. Tinha sido sobre 2 pessoas que reconheceram um no outro um valor compartilhado, que defender o que é certo, mesmo a um grande custo, é sempre a escolha certa. A verdadeira prova de alguém reside em quanto se está disposto a sacrificar por outros. Gentileza num mundo cão, Dona Maria sempre dizia para as crianças do orfanato, não é ser banana não, é a maior força que existe. E você, teria botado a mão no fogo para defender um desconhecido quando a barra estava pesada? Conta pra gente nos comentários, em que momento a compaixão vira a maior coragem?